Amém. Como ao Senhor. Essa canção fala que se nós precisamos de ajuda, ou se você achar alguém que precisa de ajuda, gaste um tempo e fala com ele. Esse amor que mudou a sua vida. Amém. Se achar o coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que essa vida nunca muda, gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Se deixe cara com alguém que se sente perdido, olhando pra você como quem faz um pedido. Gaste um tempo pra lhe falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Ele é a esperança quando falta razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. A riqueza que em Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos, nada nos impede. Vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, Ele é o amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Ele é a esperança quando falta razão, Jesus é a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. O amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo mudar. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala que nós temos que continuar sempre. Continuar com Cristo sempre. Amém?
e carregou todo o preço pagou. Jesus, és tudo pra mim. A cruz passastes para mim. Então seja o que for, eu prometo, permanecerei sempre. Jesus em minha vida entrou. Desde então tudo mudou. Por todo o tempo que eu viver, eu prometo, permanecerei sempre. Jesus, és tudo pra mim. A cruz passastes para mim. Então seja o que for, eu prometo, permanecerei sempre. Jesus em minha vida entrou. Desde então tudo mudou. Por todo o tempo que eu viver, eu prometo, permanecerei sempre. Amém. Mais um dia se passou, e você não se decidiu. Jesus Cristo está chamando e você não quer ouvir tudo que eu te falo agora. Fala, amigo de coração. Jesus Cristo te convida, quer tua vida mudar. Meu irmão, Jesus Cristo ama você. Coração, chega de tanto sofrer. Meu irmão, Jesus Cristo ama você. Coração, chega de tanto sofrer. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus pela vida do irmão Nelson, né, irmãos? Tem umas complicações no hospital lá, mas está firme aqui em nome de Jesus. Amém? Para Deus, quando a coisa dá errado, Ele conserta, né? Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 47, vamos lá. Isaías 47, hoje é um dia especialíssimo, é o dia de batismo lá na chácara da igreja. Nós vamos sair daqui, terminando o culto, nós vamos estar indo lá para a chácara. Aqueles que deram o nome
pode ir lá, vamos ter um almoço gostoso, o almoço está sendo feito, e vamos ter o batismo e logo em seguida vamos ter uma comunhão muito gostosa lá na chácara da igreja. Onde tivemos o encontro de casais, tinha quantos casais? Acho que uns 30, 40 casais, acho que era isso, né? Eu estive lá, foi uma bênção também, o pastor Vanderlei com a Mara, e mais o Francisco e a Nadir estavam lá no encontro. Foi bom? Quem esteve lá? Foi bom o encontro de casais? Não? Foi bênção? Foi bom, Geraldo? Mais ou menos? Bom, né? Então tá bom. Isaías 47, versículo 7. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Não, é Isaías não, gente. É Ezequiel. Ezequiel 47. Um pouquinho para frente aí. Aí sim, agora sim. Ezequiel 47. Acharam agora? Diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio, o que havia aí, gente? Havia o quê? Grande abundância de árvores de um e de outro lado. Amém? Está acompanhando comigo? Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura, diz o versículo 9, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Quantos peixes? Muitos peixes, cardume, né? E aonde chegarem estas águas se tornarão saudáveis as do mar, do Mar Morto, e tudo viverá. Diga comigo assim: tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Isso, tudo viverá, bem? Versículo 12: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem de onde? Do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, pedimos que a graça do alto, do Teu trono, venha sobre cada vida aqui. Ore comigo, igreja. Diga assim: Senhor Jesus, eu vou ouvir a Tua Palavra agora. Eu quero ouvi-la com o meu coração e praticá-la em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ouvir e colocar em prática. É a mesma coisa de uma pessoa que faz um curso. Uma empresa manda alguém para fazer um curso de especialização, ele vai lá, passa uma semana naquele curso, 15 dias, e daqui a pouco ele volta, e aí o patrão lá, o dono da empresa, fala: agora coloque em prática isso. Ele fala: não vou. Então, para que você fez o curso, né? Não adianta ficar só ouvindo. A prática, o ouvir sem prática, diz que a fé sem obras é morta, bem? Então uma letra, uma palavra como essa, aquilo que você vai ouvir agora, se você não colocar em prática, ela não tem significado para a sua vida. Não é apenas para conhecimento. Mas diz esse texto de Ezequiel 47, que Ezequiel teve uma visão. E muito se fala sobre essa visão. Ele fala lá que havia águas que saíam do limiar da casa de Deus, ou seja, no limiar fala da soleira, né? E lá para frente fala que saía água do trono de Deus, né? Do santuário do Altíssimo saíam águas, e essas águas, elas estavam indo, e a pessoa que estava caminhando nas águas, as águas davam, era como um rio, né? E a pessoa entrando nessas águas, as águas davam pelos arteiros, joelhos, lombos, daqui a pouco não se podia mais caminhar, tinha que se atravessar a nado. E ele está falando aqui, essas águas, está falando da presença de Deus, de onde Deus pode nos levar, amém? Esse texto é um texto profético, ele é cheio de simbolismos, né?
Nós temos que entender o que está por trás dessa visão. É uma visão, assim como é toda visão. Às vezes a pessoa não enxerga exatamente, claramente aquilo que Deus quer falar, mas o Espírito Santo, ele pega aquele simbolismo, ele traz vida àquele simbolismo. É o que nós vamos tentar entender aqui nesse texto de Ezequiel tão significativo. Mas uma coisa nós sabemos, que essas águas, elas saem lá do tabernáculo, do trono de Deus, elas saem lá do santuário de Deus. E diz a Bíblia que onde essa água passa, né, essa água que sai lá do santuário de Deus, ele fala que são águas vivas, a grande abundância de árvores de ambos os lados, ou seja, é um rio que está caminhando e essas águas estão alimentando essas árvores, a abundância de árvores. Diz que há muitíssimo peixe, por onde essas águas, quando elas caem no mar morto, o mar sem vida, né? O mar que não produz nada, o mar morto lá em Israel, ele não produz absolutamente nada, ele está morto devido à grande quantidade de salinidade que há naquelas águas. Inclusive, se você mergulhar, nós mergulhamos lá uma vez, você não afunda, né? A pessoa não precisa nem nadar, né? Você fica boiando, né? Então, quem não sabe nadar, vai lá para o mar morto, né? Antes que acabe, porque está diminuindo cada dia mais as águas lá, está sumindo, né? Mas não afunda, mas não há vida ali, devido à grande quantidade de sal. Então diz a Bíblia que tudo viverá, toda criatura viverá por onde passar este rio. Amém? Não? Amém. Diga assim bem forte, com toda a força, diga assim: por onde esse rio passa, tudo tem vida. Amém? Não? Amém. Então, quando ele cai lá no mar morto, ele torna saudável o mar morto. E olha, irmãos, tem que jogar muita água ali, né? Eles estão tentando repor as águas perdidas, inclusive já perdeu-se muito das águas dentro do mar morto. Eles falam assim: olha, precisa muita água e não tem como recompor isso, e muito menos tornar essas águas aproveitáveis, porque elas não servem para absolutamente nada, essas águas, né? E aí diz que nas ribanceiras do rio haverá toda sorte de árvores que dão frutos, né? Árvores que dão fruto, né? E as folhas não vão murchar, não fenecerá, né? E não haverá falta de frutos nessas árvores. E esses frutos serão para o alimento das nações e as folhas para a cura delas. Amém? É tremendo isso. Então há esperança para tudo. Aquele que está morto pode ressuscitar. Jesus fez isso. Essas águas que está falando do santuário de Deus foi muito bem representado através de Cristo, porque onde Cristo passava com aquelas águas, ao seu lado, as suas ribanceiras, tudo vivia. Aquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue, Jesus passando, ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Diz que as folhas serviriam para a cura das pessoas, das nações. Amém? Não? Por onde Jesus passava, o Bartimeu gritando, Jesus fala: você está curado. Ele levantou e saiu andando. A cura física, a cura emocional, né? A cura de relacionamentos, a salvação. Jesus entrando lá em Jerusalém, viu Zaqueu na árvore: desce, Zaqueu, que eu vou ficar na sua casa. E lá houve salvação da família de Zaqueu. Jesus passando, onde ele passava, as águas de Deus passavam com ele, porque havia um fluir das águas do Espírito na vida de Cristo. Amém? Não? Amém. Quando ele é batizado nas águas, lá por João Batista, o Espírito Santo desce como uma forma de pomba, e Deus fala assim: este é meu filho amado, em quem me compraste. Está cheio do Espírito. Onde Jesus estava a fazer diferença. Ele foi lá nas bodas de Caná da Galileia, e ali ele fez diferença. Ele transforma águas em vinho. Amém? Não? Amém, queridos? Amém. Porque Deus é assim. Ele fala que onde essas águas passam, tudo muda. Ele está falando isso de forma muito enfática, né? Ezequiel estava falando daquilo que nós devemos ser. Porque Jesus, ele veio ao mundo, e ele morreu, ele ressuscitou, mas deixou o Espírito Santo. Ele está falando: olha, eu estou falando de vocês, essas águas que Ezequiel está enxergando. Ele está falando do homem. Amém? Não? Vira para o teu irmão e diga assim: Ezequiel está falando de você, meu querido. Amém? E Jesus deixou exemplo para nós, para isso. Quando fala de árvores, né? Lá no Salmo 1, ele fala assim: ele, o homem, é como a árvore. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele é como uma árvore. Amém? Não?
Quando fala de essas águas estarem caindo no mar morto, dando vida, fala que Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Ele ressuscita aquilo que não tem mais valor. Ele tira da miséria aquele que não tem mais esperança. Ele tira do lixo, do monturo, como diz a Bíblia, e faz as pessoas que estavam ali catando lixo se assentar entre os príncipes, porque Deus é assim. Amém? Quando ele fala de peixe, que haverá muitíssimo peixe, lá em Mateus capítulo 4, ele fala para os discípulos: vinde após mim, eu vos fareis o quê? Farei pescadores de homens. Dizendo, fazendo uma analogia de que homem é como peixe deve ser pescado. Amém? Para isso precisamos ter uma série de coisas aí, né? O pessoal do evangelismo, para pescar, tem que colocar boas iscas, né? Em nome de Jesus. Quando fala de frutos, que essas árvores vão produzir frutos e que não vai faltar frutos, fala lá de João capítulo 15, que fala que o ramo da videira que não der fruto, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Você é um ramo da videira e que deve dar frutos em nome de Jesus. Por isso, quem aqui está passando por alguma dificuldade na vida? Um desafio muito grande, né? Diga, levanta a mão, levanta bem a mão. Fala assim: graças a Deus eu estou passando. Porque é Deus fazendo o quê? Podando, né? Para que você produza ainda mais frutos, né? Quando ele fala das folhas, que as folhas servirão para curar as nações, ele está falando lá, Jesus fala lá em Mateus capítulo 10, olha, vocês devem ir e devem curar enfermos, ressuscitar mortos, expelir demônios. Amém? Não? Está falando de você e de mim. As águas de Ezequiel está falando de você e de mim. Eu quero falar duas coisas aqui. Vai lá em João capítulo 4, Evangelho de João, rapidinho. João 4,10. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Vamos lá, posso ler não? Diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, diga comigo assim: dom de Deus. Dom de Deus. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o que, gente? Água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Versículo 14. Aquele, porém, 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, 14, que beber da água que eu lhe der, o quê? Quantas vezes? Diga nunca, falando nunca forte. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus aqui, ele encontrou-se com uma mulher no poço de Jacó. Estava cansado, diz a Bíblia, Jesus se cansava, como você e eu. Gente como nós. Estava lá cansado. E aí uma mulher veio tirar água, uma samaritana, uma mulher que, primeiro que o judeu não falava com a mulher, né? Individualmente, sozinho, seu marido perto. E segundo, que ela estava sozinha naquele lugar. E Jesus estava com ela ali. E ela foi tirar água. E aí Jesus começa a travar um diálogo com ela, rompendo uma tradição, rompendo um costume. Jesus era especialista em romper tradições e costumes. Amém? Não? Por isso nós devemos amá-lo. Porque ele não se restringe aos costumes. Era uma vida. Quantas vidas? Uma vida. Coloca aqui uma vida aqui. Era uma vida, né? Uma vida. Ele se parou, ele se expôs por causa de uma vida. Pode deixar isso, uma vida atrás de mim. E ali ele conversa com a mulher e ele fala sobre água. Sobre o quê? A visão de Ezequiel foi sobre água, sobre o rio. Eu quero que você entenda exatamente, quando a Bíblia fala de água, o que ela está dizendo. A água é o símbolo do Espírito Santo. A água fala da presença de Deus. E aqui Jesus está falando da água natural e da água espiritual.
E tem uma grande diferença daquilo que nós vemos, que é um copo de água que mata a nossa sede, e daqui a pouco nós estamos com sede novamente, e da água espiritual, que ele está falando: eu tenho uma água para dar para você, mãe. Então, em primeiro lugar, essas águas são liberadas do trono de Deus, primeiro para matar a sede da ferida emocional, do nosso interior. Aquela mulher, Jesus conversa com ela, fala assim: chama lá o teu marido, né? Ela fala assim: eu não tenho marido. Ele falou assim: bem disseste, porque tem quanto marido? 5 maridos. Esse que você está agora não é teu marido. Mas ele está dizendo: olha, você tem vindo ao poço tomar água diariamente, e essa água te sacia por algum tempo, mas daqui a pouco você está novamente com sede. Mas eu tenho uma água para dar para você. E essa água, se você beber lá no seu interior, vai fluir o quê? Rios. Será a água que eu te der, será uma fonte, uma o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E sabe quando que você vai ter sede de novo? Nunca. Amém? Não? Queridos, muitas pessoas têm vivido uma vida sem Deus e fica procurando em tantos lugares matar essa sede que está dentro dela. Então elas vão de lugar em lugar, e tudo que se promete, a pessoa vai atrás, porque ela está em desespero, ela está com sede, ela está com uma necessidade. Ele está falando de água, porque sem água ninguém vive, sim ou não? Você ficar sem comer um dia, você suporta. Fica sem beber água um dia inteiro, ainda mais nesse nível de umidade que a gente está aqui hoje, né? Fica sem beber água. A água é um refrigério. Quando você está com sede, você pega um copo de água geladinho, a hora que você bebe, você fala: ai, não é verdade? Desce refrescando lá dentro. A água fala de vida. E aquela mulher estava procurando vida em homens. E olha, a gente olha uma situação como essa, a gente chama ela uma sem vergonha, fica mudando de marido em marido. Mas na verdade havia uma necessidade dessa mulher, que ela achava que isso poderia ser suprido com o ser humano, com o homem, ou alguns com dinheiro, outros comprando roupa, outros com classe social, outros com isso, com aquilo, e está insaciável, porque tudo que se coloca nesse buraco some. Nunca a pessoa está satisfeita. Você conhece gente assim, não? Nunca está satisfeito. Nunca. Sempre está faltando alguma coisa. Como é que está? Está mais ou menos. Mas quando que vai estar bom? Está ruim, está mais ou menos. Porque aquela mulher estava buscando nos seus relacionamentos algo que pudesse supri-la emocionalmente. Mas a Bíblia diz que as águas que saem do trono de Deus, elas matam a sede emocional. Amém? Não? Elas curam você e curam emocionalmente falando. Todos nós, de uma forma ou de outra, fomos lesados emocionalmente. Sem querer, os nossos pais fazem coisas conosco que nos ferem. As pessoas fazem coisas conosco e nós fazemos das pessoas coisas com elas que ferem as pessoas. Falamos o que não devemos, sim ou não? Agimos de forma que não deveríamos agir. E às vezes ferimos mais as pessoas que estão mais ao nosso lado, que nos amam mais, que estão mais próximas de nós. E um dia ela encontra com Jesus, e ela fala sobre o pai Jacó, e Jesus começa a falar assim: eu tenho uma água para dar para você, e que você não precisa ficar trocando de marido, trocando de casa, trocando de carro, comprando isso e aquilo, ou fazendo isso ou aquilo, ou estudando, porque você acha que o estudo é bom, tudo isso não é nada negativo, mas quando ele se torna algo para preencher algo que é impreenchível, só Jesus cabe nesse lugar, só Jesus preenche esse lugar. E ela ouve essa palavra, ela bebe dessa água, e essa mulher sai da cidade falando de Jesus, e quase toda a cidade acaba se convertendo através do testemunho. Amém? Amém. Águas que preenchem as nossas emoções. Quantos querem isso em nome de Jesus? Amém. Ah, pastor, eu estou tão carente. Carente, pastor.
E aí fica na televisão até de madrugada. Ah, estou carente, pastor. E aí tenta fazer uma coisa ou outra. Vou fazer uma viagem. Não está errado fazer viagem. Mas não é a viagem que vai preencher isso em você. Amém? Não é emocionalmente. Só Jesus tem a solução. Estou cansado de conversar com profissionais, psicólogos, psiquiatras. Né? E eles falam, esse remédio aqui é um paliativo. É só por um tempo. Isso passa. Acabou o efeito do remédio depois de 6, 8 horas. Vai voltar novamente a situação. Essas são as drogas. Quantos jovens nas drogas? Jovens não, homens casados, já velhos, afundados na bebida, na droga. Porque querem fechar esse buraco emocional que tem dentro deles, que nada e ninguém pode fechar a não ser a presença do Espírito Santo. Amém? Segunda coisa, no capítulo 5 aí de João, quem está acompanhando comigo? Amém. Versículo 2 diz assim: nesses dias, jazia uma multidão do que, gente? Enfermos. Quem está comigo aí? 5, 3. Uma multidão de enfermos. O que mais? Cegos. O que mais, gente? Coxos e paralíticos. Eram pessoas doentes emocionalmente? Aqui não. Aqui eram pessoas doentes fisicamente, esperando que se movesse o que, gente? A água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, de vez em quando, agitando aquela água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. E havia ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus está entrando, chegando a um lugar chamado Poço de Betesda. Poço de Betesda quer dizer casa de misericórdia. O que quer dizer Betesda? Casa de misericórdia. Ou casa onde as águas fluem. Amém? Não? Lugar da misericórdia e lugar do fluir das águas. E Jesus entra naquele lugar, havia uma multidão de cegos, coxos, pessoas doentes. E esse homem estava doente, nada mais, nada menos que 38 anos. E Jesus entra naquele lugar, um mundaréu de gente, esperando que de vez em quando o anjo descia e passava a mão e a água agitava, e o primeiro que caía era curado de qualquer enfermidade. Amém? Você imagina a loucura? O pessoal estava assim, ó. É hoje, né? Você imagina? E aí tinha que saber, porque quem colocou o pé primeiro, é que nem aquelas corridas assim, que tem uma fotografia, né? Está muito junto os corredores, aí vem a pontinha do pé de um que passou primeiro. Esse é o campeão, né? E o primeiro que entrava era curado. Jesus entra ali, no meio daquela situação, porque dele fluem águas, e águas vivas de cura. E ele fala para o paralítico: levanta, toma o teu leito, vai para casa, porque você está curado. Ele encontra com esse paralítico, esse paralítico não, esse homem doente que não podia andar. Ele encontra depois no templo, e ele fala assim: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Possivelmente a enfermidade desse homem foi causada por uma vida de pecado. Alguma coisa aconteceu com ele, mas ele foi o quê? Curado, na casa de misericórdia e na casa onde as águas fluem. Amém? Quem está entendendo? As águas de Deus curam as suas emoções, as minhas emoções, cura o seu físico, seja de qualquer enfermidade, e cura o meu físico de qualquer enfermidade. Amém? Deus quer fazer isso nessa manhã, que as águas fluam aqui, em nome de Jesus. Agora vai comigo no capítulo 7 de João. 7. Versículo 37. Abriram aí? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Então, irmãos, presta atenção nesse momento. Era o último dia da festa, possivelmente a Páscoa. Páscoa fala de passagem, de saída do povo de Israel. E Páscoa estava antevendo a morte e a ressurreição de Jesus. Então Jesus se levanta e exclama bem alto. Então o que ele fala alto lá?
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos falar mais alto aí, como Jesus falou? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Não? Vira para o teu irmão e fala assim: se você está com sede, vai até Jesus. Vamos fixar bem isso. Agora, continuando aí no versículo 38. Quem crer em mim, Jesus continua dizendo, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Não? Presta atenção, olha aqui para mim agora. Ele está dizendo aqui: se alguém tem sede, venha a mim. Muitos estão indo a Jesus porque estão com sede, estão doentes, estão necessitados, estão com relacionamentos truncados, problema com o filho, problema na família, problemas financeiros, problemas de toda ordem. Então estão indo a Jesus. E Jesus está lá para o quê? Fluir as águas e curar e libertar essas pessoas. Sim ou não? Mas ele continua dizendo, segundo passo: quem, o quê? Crê em mim, é outra coisa, é outra história. Do seu, como diz as Escrituras, se referindo a Ezequiel aqui, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Quantos querem isso em nome de Jesus? Uma coisa, irmãos, olha aqui para mim, é eu ir a Jesus para receber os seus benefícios. Não está errado isso. A outra coisa é eu crer em Jesus para que eu, através de mim, essas águas possam o quê? Fluir. Vocês estão entendendo agora? Então, quando ele está falando em Ezequiel 47, que havia um rio que saía do trono de Deus, a Bíblia diz que nós somos santuário do Deus Altíssimo. Amém? Você é a casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Lá em Efésios 2 ele fala: o vosso corpo é habitação de Deus. Amém? Não? Olha, ele está dizendo que as águas saíam de onde, gente? Lá em Ezequiel? Do templo, do santuário. Quem é o santuário hoje? Diga assim: olha eu aqui, estou aqui na fila, né? Você é santuário de Deus. Eu sou santuário de Deus. Santuário é o lugar onde Deus reside e mora. Deus reside dentro de mim, daqueles que creem, daqueles que creem. Amém? Não? Muitos estão indo. As pessoas vêm ao culto, nós oramos, as pessoas são abençoadas. Mas quantos estão crendo? Porque Jesus não quer apenas te curar, Ele quer que você creia, para que você seja uma fonte a jorrar da vida eterna. Amém? Você foi chamado por Deus. Está me ouvindo? Quando eu falar você, você fala eu, tá? Você foi chamado por Deus para ser uma fonte que joga para a vida eterna. Amém? Agora eu te pergunto, olha aqui para mim. Diz lá em Ezequiel, por onde essas águas passam, o que é que acontece? Quem lembra aí? Há muitas árvores, elas dão fruto, não falta fruto, as folhas curam, há uma quantidade enorme de peixes. Peixes falam o quê? De pessoas. Amém? Não? A vida naquele lugar, e elas entram em lugares que estão mortos, e aquele lugar se torna saudável. Amém, querido? Está falando de você, querido. A visão de Ezequiel está falando de nós. Está falando daqueles que beberam da água da vida, da água que não é do poço de Jacó, mas é a água de Jesus, e o Espírito Santo em mim, aí no meu interior flui águas vivas. Não água que, eu não estou oferecendo uma água que você vai ter sede. Lá pelas tantas da minha vida, estava formado, trabalhando já há mais de 10 anos, e eu recebi um chamado, recebi uma incumbência de Deus, de deixar aquilo que eu estava fazendo. Eu falei: Deus, eu posso te servir trabalhando. Meu avô era muito contrário a um pastor ficar de tempo integral. Ele achava que todo mundo podia trabalhar e ser pastor também. Tentei isso durante 3 anos, não consegui. Aí por isso que fomos para o tempo integral, né? Mas eu descobri algo,
que eu poderia oferecer algo para alguém que terminasse daqui 2, 3 horas, tinha que tomar de novo. Eu poderia ajudar alguém, uma pessoa carente, que é o que nós devemos fazer como igreja, e vesti-la hoje, mas daqui a pouco a roupa está velha, precisa de mais vestes, não é verdade? Eu podia dar um prato de comida hoje, de sopa, mas amanhã está com fome de novo. E nós precisamos fazer isso, amém? Com certeza. Mas ele falou assim: eu quero que você se levante e que você ofereça para as pessoas algo que elas não vão precisar mais, que são as águas vivas, que é a água da vida. Eu estou te chamando para isso. E eu me considerava um canal de Deus muito pobre, me considero até hoje, muito aquém daquilo que Deus merece ter, né? Questão de dons e questão de muitas outras coisas, prerrogativa, coisas naturais. Mas eu me dispus. Eu fiz o que, gente? Eu só me dispus. Falei: Deus, eis-me aqui, o Senhor me use do jeito que o Senhor achar melhor. E aí, o que aconteceu? Durante a minha vida, quando eu orava, havia vida. Certa vez, eu orei com uma moça. Eu trabalhava lá na empresa, e uma moça que trabalhava no laboratório da empresa disse: minha irmã está com câncer. Acho que eu já contei isso aqui. Só para voltar. Minha irmã está com câncer. Quando eu fui visitar, ela estava com uma esparadrapa aqui no pescoço, tinha tido câncer aqui nessa região do pescoço, né? E ela tinha feito uma cirurgia, e o diagnóstico não era nada bom. O médico falou: só tirei o que pude, não sei o que vai acontecer. Aí eu peguei e orei por essa moça. Orei. Fui embora. Depois de muitos anos, entrando lá no lugar, ela é uma advogada, entrando, e eu vi uma moça com um pano no pescoço. Esses panos que mulher usa, assim, né? Que mulher usa moça no pescoço, né? Como chama isso daí? Por que vocês colocam um nome tão complicado para ela de agora? É pano. Agora tem que chamar Echarpe. É Echarpe. É François. Aí eu vi a moça lá com esse Echarpe aqui no pescoço, fala assim. Aí ela olhou, ela falou assim: nossa, é você, e começou a chorar. Eu falei: uai, o que será que está acontecendo, né? E ela falou assim: sabe aquele dia que você orou? Eu lembrei, nem lembrava mais. Aquele dia que você orou para mim, nunca mais, meu câncer me sumiu. Deus me curou. Por onde você passa, os rios de Deus vão curando as pessoas. Você foi chamado para fazer bem às pessoas. Sabe, querido? Não reclama mais não. Traz uma palavra de ânimo às pessoas. Está difícil o Brasil, tá? Mas cremos que Deus é maior que o Brasil. Então, Deus é muito pequeno. Deus é maior que a presidente. Deus é maior que tudo isso que está acontecendo em nós, que nos entristece muito. Mas Deus é maior. Mas tem coisas boas acontecendo. Por onde você passa, libera uma palavra de ânimo às pessoas que estão sofrendo, em nome de Jesus. Por onde você passa, ore pelas pessoas, coloque a mão no ombro e fala: não, meu irmão, eu te abençoo. Sabe por que você tem bênção para dar? Porque o rio de Deus está aí, para aqueles que creem. Aqueles que creem, no seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Amém? Onde Jesus passava, ele fazia diferença. Mas nós temos que crer cada dia mais, e saber que esse rio é o rio que vai fluir do meu interior. Jesus disse isso para a mulher. O que ela fez? Ela creu e saiu contando para a cidade. O rio de Deus foi fluindo naquela cidade. Ela não fechou a boca. Quem sabe o meu irmão falava, porque já tinha tido 5 homens, mas Deus a curou emocionalmente. Não preciso mais ter homem. Alguém precisa ter homem para ser feliz aqui? Alguém precisa ter mulher para ser feliz? Nós somos felizes e depois nós temos os nossos esposos, nossas esposas. Amém? Não? É assim que funciona. Quando eu coloco a minha felicidade e me submeto a minha felicidade ao homem, à pessoa, eu sou infeliz. Está ruim em casa, mas seja alguém que fala coisa boa a respeito de casa. Amém? Não? Eu falo para os cônjuges, né? Se a coisa não está boa, eu falo o contrário. Minha casa é uma bênção, sim ou não?
Diga assim: minha casa é uma bênção. E pode estar um tumulto, um fuzueira dentro de casa, mas é uma bênção. Os maridos falam comigo assim: a minha esposa. Só eu. Os homens, vamos lá, fala assim: os casados, a minha esposa é uma bênção. Agora as mulheres, o meu? O que eles são? Uma bênção. Vira para o teu irmão e fala assim: meu irmão, você é uma bênção. Que coisa, né? Amém, irmão? Os nossos filhos são o quê? Bênção. Aí o sujeito perde o filho começa a dar trabalho, mas o filho não vai dar trabalho, gente? Gosto que vai dar, ué. Aí começa a ficar, tem que acordar de madrugada, aí correndo. É uma bênção para o seu filho. As madrugadas que você fica acordado, vai orar com ele em nome de Jesus. E a pessoa que está ao seu lado, que você pode influenciar, que você vai parar por uma vida, né? Você vai olhar para essa vida. Hoje de manhã eu estava falando aqui daqueles 4 amigos que pegou o outro amigo, o quinto, que estava paralítico, levou até Jesus, chegou lá, a casa estava muito cheia, subiram no telhado com maca e tudo, e colocaram a maca na frente de Jesus. E Jesus curou o rapaz. E não só cura, principalmente salva ele. Amém? Você pode ser bênção no Facebook, em vez de entrar nessas porcaria de conversa errada que às vezes tem no Facebook, que seja uma bênção através do Facebook. Coloca um versículo lá, fala do amor de Deus. Amém? Não? Do WhatsApp e sei lá, essas coisas erradas todas, faça a diferença. Não fica postando foto de biquinho e não sei o que. O que é isso? Postou. Aí fica lá. É feio, hein, Carlos? Você coloca foto assim? Não. Pelo amor de Deus, não precisa disso não. Fala lá, se o cara está falando uma bobagem, fala uma coisa boa. Amém, não. O rio de Deus, ele tem que extravasar através de nós. Do seu interior flui o quê? Rios que geram vida. Amém? Por isso que Deus fala para Abraão: se tu uma bênção, eu sou bênção de Deus. Aí eu tenho que olhar para a situação e falar: Deus, eu sei que teus rios me curam, então cura as minhas emoções. Quem sabe você foi ferido por alguém? Quem sabe você está doente e fala: Senhor, os teus rios curam a minha enfermidade. Aqueles 4 amigos, o pastor Marcos falou assim: é 4 por 1, vamos orar 4 por 1. Aí reunimos aqui 4 pessoas orando por uma hoje pela manhã. Reunimos 4 abençoando uma pessoa. Queremos abençoar um. Deus para tudo por causa de um, Jesus para tudo por causa de um, tudo por causa de uma pessoa. E onde ele passava, ele exalava esse perfume dele. E assim é com você. Você não pode ser diferente daquilo que Deus programou. Agora tem coisas que impedem que esse rio flua. Há obstáculos. Pensa no rio. Aí as pessoas começam a jogar. Esses dias atrás estava vendo uma reportagem, o cara jogou uma geladeira num canal de escoamento de água pluvial, gente. Jogou um fogão lá dentro, estava um fogão lá dentro do negócio. Aí vai entupindo tudo, aí a cidade enche por quê? Por causa de bagulho jogado nos negócios que não pode jogar. Só que às vezes estão cheios de bagulho dentro da gente, a água não flui, a água está querendo sair, o Espírito está querendo se manifestar, mas nós estamos cheios de complicações internas, essas águas estão represadas. E a água que fica represada cheira mal. Amém? Não? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, aquilo que impede de fluir na próxima reunião. Amém? Eu quero continuar essa mensagem. Eu só quero dizer para você nessa manhã que você, do seu interior, deve fluir rios de água viva. Água boa. Que a pessoa vai conversar com você: rapaz, você fez bem para mim. Falar para a moça assim: você fez bem para mim. Nossa, essa conversa, misericórdia, fez tão bem para mim. Não? É para isso que Deus te criou. E é para isso que Deus revelou lá em Ezequiel, muito antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo, de que nós deveríamos ser assim, que Jesus foi assim, e Ele nos deu um legado para que nós sejamos assim também. Vamos orar?
Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pelo teu Espírito que está aqui conosco. Lá em João 4, a mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó, quem beber da água que eu bebo, será uma fonte de jogar para a vida eterna. Ele disse que vai. E ela foi curada daquele buraco emocional que ela tinha. Do homem enfermo há 38 anos, lá de João 5, Betesda fala a casa de onde flui águas. Então você é uma casa de Deus que pode fluir as águas de Deus. As águas que saem do santuário que somos nós. Nós somos o santuário do Deus vivente. Essas águas saem para salvar vidas, para curar vidas, para libertar pessoas. Essas águas trazem reconciliação, alegria, paz. E é interessante, com seus olhos fechados agora, aquele poço de Betesda, ele ficava muito próximo à porta das ovelhas. Tudo tem a ver na Bíblia, porque essas águas são para as ovelhas. É para você e para mim. Aqueles que um dia confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. E se você não fez, faça nessa manhã, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida. A partir desse momento, o Espírito de vida entra em você, o seu Espírito. E aí onde você passar, vai haver vida. Então o Senhor Jesus quer que você e eu saiamos daqui nessa manhã totalmente transformados, entendendo que nós somos um canal onde deve fluir águas vivas de Deus do Espírito. Onde você que tem dificuldade de abraçar, você vai abraçar. Onde você que tem dificuldade de falar coisas boas, você vai falar coisas boas. Onde você vai parar por uma vida. Uma vida. Você vai interromper o seu dia a dia e vai parar para dar atenção a ela, ouvi-la. E quem sabe essa uma vida está dentro da sua própria casa. Eu tenho dito para os pais: pais, parem com seus filhos. Mães, parem com as suas filhas e filhos. Parem para ouvi-los antes que o mundo ouça e depois a coisa fique mais problemática. Pais, é hora de você olhar para dentro da sua casa e olhar para uma vida que está ali. Uma vida. Uma vida. Que é o seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, sua tia. Olhe, pare por uma vida. Mas há pessoas que estão ao seu redor na escola, no trabalho, que precisam da sua atenção. E quando você para, o rio de Deus flui e entra naquele coração e começa a purificar aquele coração e curar e transformar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono.
com as águas no anterior aí, né? Mas nós devemos fluir as suas águas. Coloque a mão aqui no seu ventre, feche os seus olhos agora. Não considere esse ato um ato formal ou meramente físico, ele é espiritual. Porque a Bíblia diz, do interior, do meu interior, e biblicamente falando, eles entendiam que a sede das emoções eram as entranhas que estavam aqui nessa área. Ele diz que vai fluir rios de água. Então, Senhor, vem sobre o teu povo nessa manhã. Diga a ele, Deus, eu creio em ti, eu creio em ti. Se você crê mesmo, fala, eu creio. Quem crer em mim, e ele exclamou bem alto, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queremos isso, Senhor, para nós. Queremos fluir aquilo que é bom. E onde passarmos, ó Deus, as pessoas serão alimentadas, as árvores serão abundantes, os peixes em cardumes virão. Por onde eu passar, os frutos não faltará. As folhas, elas curarão. Por onde eu passar, a bênção do Senhor estará, em nome de Jesus, porque o Senhor está em mim, e o Senhor flui através de mim como um rio. É assim que diz a tua palavra. Olha comigo, igreja, diga assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu entendi a tua palavra, o teu Espírito está em mim. Então flui, Espírito Santo, através da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos ouvir mais um cântico, pode sentar-se, para encerrar a nossa reunião aqui, o Cetro Capela. Essa canção fala que Deus está do seu lado. Silêncio, não fique assim, não chores mais. Sonhos desabam.
fica assim, não chores mais. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Cante conosco, é bem fácil. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Conta pra Jesus. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Vamos cantar essa parte. Deus, só que nós temos que fazer assim, né? Vamos lá? Deus. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Amém. Fala que assim, você tem um dedinho aí lá dos nervos, lá, pra ficar sossegado. Fica assim durinho, não, tem que dar uma gingada. Vamos lá? Deus de novo, lá. Fugindo agora. Você tem um dedinho lá, eu sei que você tem. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Deus está do seu lado. Silêncio, silêncio, não fica assim, não chores mais. Vamos orar por eles. Pai, obrigado pelo quarteto, Cetro, a capela, muito obrigado por esses jovens que estão se dedicando a glorificar o Teu nome nessa terra. E nós vemos o quanto o Senhor tem aceitado isso, Senhor, o louvor, a dedicação e, ó Deus, a permanência deles por tantos anos. Te louvamos por eles, abençoa o Teu povo, Pai. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo. E que as águas de Deus fluam livremente do seu interior, onde você estiver nesses dias, nessa semana, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.